os quais só fala sobre contaminação e purificação. Contaminação e purificação. Então, hoje de manhã, nós aprendemos que no ato da concepção, há uma contaminação também, no ato de conceber, é tazria, né? Então, tazria e metzora, na realidade, metzorá, estão ligadas essas duas paraxás, porque todas as duas falam de contaminações, né? Então, nós vimos que a semente que ele fala aqui em Levítico capítulo 12 é Zara no hebraico. É a mesma semente dos vegetais que está lá em Gênesis 1:11, quando Elohim exige que elas deem fruto. É a mesma coisa. Então, mas na hora da concepção, através de todos essas legislações que nós temos aqui na palavra de contaminação e purificação, nós sabemos que a mulher fica contaminada. Mas ela tem todo o caminho aqui bíblico para poder se ver livre dessa contaminação e estar pura para entrar no santuário e oferecer os seus sacrifícios, né? Quando nós vamos a Números, no capítulo 5, no versículo 28, quando a mulher passa por aquela prova ali, a mesma palavra no hebraico, Zara, semente. Ela então passa pela prova das águas amargas, então ela vai conceber, se ela não tinha culpa alguma, ela não estava contaminada, ela vai conceber. É o mesmo verbo que nós encontramos ali. Mas nós gostaríamos de fazer uma introdução com vocês, que após a versão da Septuaginta, tornou-se habitual traduzir os termos lepra e leproso. Foi depois da Septuaginta. No século II antes da era cristã, a lepra dos gregos parece ter sido apenas uma espécie de psoríase, porque não encontra nenhum registro sobre esta designação lepra ou leproso que tem na nossa tradução, que é habitual. As antigas traduções orientais, por exemplo, traduzem sarat como garba, que é sarnento. Você vai ver, em acadiano, garabu. Acadiano são as línguas semíticas. Então, em árabe, digerbe, termo que vai designar uma doença de pele indeterminada, mas não a hanseníase que nós conhecemos como lepra, né? A doença de Hanser. Com certeza não é a doença de Hanser que eles estavam falando ali, os gregos, os orientais. Hansen, a lepra, no sentido moderno, não foi descrita antes do século II da era cristã, pelo menos na literatura médica clássica. Não se encontra nenhuma referência a essa designação de lepra ou leproso. A identificação da sarat como lepra foi feita na Idade Média, entre os tradutores dos livros de medicina árabe. E eles a denominaram filariasis, palavra que pode ser considerada como sinônimo de elefantíase. Hoje em dia, a doença Hansen ainda não é designada na literatura médica com o nome de lepra. Hoje é designada na literatura médica com o nome de lepra arabum elefantiasis graecorum, lepra dos árabes e elefantíase dos gregos, nos livros de medicina. O que se pergunta é que, se em algum papiro egípcio do século XVIII, antes da nossa era, não descrevia em nenhum papiro sobre lepra ou leproso. E se não poderia ser observada, não foi observada a lepra em nenhuma das múmias que foram encontradas. Exatamente. Entretanto, entre as centenas de esqueletos da época bíblica em Israel, foram descobertos, não há um que carregue a marca da lepra. Centenas de esqueletos. O que nós estamos falando isso para vocês? Porque a tradução da Septuaginta, dos 70, é que inseriu na nossa Bíblia a palavra lepra. Mas, na realidade, é uma doença de pele. É isso que o escritor está querendo explicar. Sendo assim, parece que é preciso apagar, então, das nossas Bíblias essa tradução, porque lepra ou leproso, porque ela não é encontrada nem nos livros de medicina. Daquela época, não. Então,
nós podemos usar a palavra sarna, parece melhor, sem atribuir nenhum outro valor a ela, a não ser um valor genérico. Então, os capítulos 12, capítulos até o 15 de Levítico, tratam das contaminações que emanam do corpo humano, que saem do corpo humano. São essas contaminações. Por analogia daquelas também que são encontradas nas roupas e nas paredes das casas, que a Bíblia diz. A legislação bíblica, ela diz na sarna das vestimentas, quer ver? Olha aí comigo. Levítico 13, a partir da sarna das vestimentas, do versículo 49 até o versículo 57. Capítulo 13, do 49 ao 57. Nós não vamos ler tudo, não. Você vai ver. É a praga na veste, tá vendo? Na pele, no fio urdido ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, porque a contaminação emana do corpo. São fluxos que saem do corpo humano. Por isso que pega no tecido. For verde ou vermelho, é praga de sarna, pelo que se mostrará ao sacerdote. Aí você já sabe que você não procura um médico, você procura um sacerdote. Então, ela é uma doença espiritual. Tá vendo? O sacerdote examinará a praga, isolará o objeto que tem a praga durante 7 dias. Então, examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na veste, no fio urdido ou no tecido, na pele, ou sobre qualquer obra feita de pele, é lepra roedora. O objeto é imundo. Pelo que se queimará aquela veste, ou o fio urdido ou tecido, seja de lã ou de linho, ou qualquer obra de peles em que houver a praga, porque ela é sarna roedora, ao fogo se queimará. Mas examinando o sacerdote se a praga não se estendeu na veste, ao fio urdido ou tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo que havia a praga e o isolará durante mais 7 dias. Se depois de lavada o sacerdote constatar que a praga não mudou o seu parecer, nem se estendeu, o objeto é imundo, ao fogo se queimará, é praga penetrante, seja na veste ou no direito. Mas se o sacerdote notar que a mancha se escureceu depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou o fio urdido ou tecido. E ele continua falando, né? Então você vai encontrar a sarna nas casas. Veja aí, capítulo 14, versículo 33 a 53. Disse o Eterno a Moisés: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da sarna a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há praga em minha casa. O sacerdote, 14:36. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes de ir examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que nela há. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Se ao examinar a praga, notar nas paredes da casa manchas verdes ou vermelhas, parecendo mais profundas do que a parede, o sacerdote sairá da casa e a isolará durante 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote voltará e, se constatar que a praga se alastrou pelas paredes da casa, ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que a lancem fora da cidade, num lugar imundo. Fará raspar toda a casa por dentro, e o pó da raspagem será lançado fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, e a casa será rebocada com outra argamassa. Nós temos também que inclui aqui essa sarna nas pragas, essa praga nas vestimentas e na parede. Nós temos também o que emana do corpo humano, aqui nesses capítulos: o corrimento da mulher, a ejaculação do homem, a menstruação da mulher. Em todos esses casos, o contágio se dá por contato. Quer ver? Veja aí comigo as supurações dos corpos. Levítico 15, de 1 a 15, mas nós não vamos ler tudo isso não. Disse o Eterno a Moisés e a Arão: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: qualquer homem que tiver um fluxo que sai do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Vocês estão vendo que eu estou dando ênfase àquilo que sai de nós, né? Aquilo que sai de nós. Essa é a lei da imundícia.
quer o fluxo continue a escorrer, quer seja estancado, ele é imundo. Toda cama que o homem que tiver o fluxo de se deitar será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. Quem lhe tocar a cama lavará as vestes, se banhará em água, será imundo até a tarde. Você veja aqui, que aqui depois vem falando sobre a menstruação, sobre a ejaculação, sobre tudo isso. Interessante notar que os animais não são assim. É a causa de contaminação, senão após a morte deles. Vivos, seu contato não muda a integridade do homem e nem o ritual do corpo do homem. O homem vivo é ao contrário do animal irracional. O homem vivo pode estar em estado de contaminação e contaminar os que estão em volta dele. O homem vivo. O sacerdote tem, nesse caso, aqui, uma importância muito grande e decisiva, com o poder de decidir irremediavelmente sobre a doença ou a saúde, seja de imediato ou após os 7 dias de observação. Veja o capítulo 13, volta às páginas da sua Bíblia comigo e olha, o versículo 1 a 3. Então você já sabe que nós estamos diante de uma doença espiritual, pois o homem ou a mulher são levados ao sacerdote ministrante e não ao médico. Disse o Eterno a Moisés e a Arão: quando um homem tiver na pele inchação ou pústula, tá vendo? Ou mancha lustrosa com aparência de praga, de sarna, de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou um dos seus filhos, os sacerdotes. Então, o sacerdote tem um poder importante e irremediável aqui nessa decisão. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na sarna se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de sarna, de lepra. O sacerdote, vendo, o declarará imundo. Então, o ensinamento extraído aqui dessas leis, de todo esse domínio de purificação e contaminação, ele visa assegurar o quê? Aos fiéis, que a porta do arrependimento continua aberta para mim, para você, todo o tempo. É isso aí. É isso que ele está assegurando. E que o homem, se quiser, pode ultrapassar essa porta, né? E realizar o ideal de pureza que Elohim exige. O ideal de pureza que Elohim exige de você e de mim. O ideal de pureza. Vamos em Levítico 14, versículo 1 e 2. Veja aqui um detalhe comigo. Esta será a lei do sarnento, no dia da sua purificação. Já estamos falando no dia da purificação do sarnento. Essa será a Torá do sarnento. Então, no dia da sua purificação, quando for levado ao sacerdote, ele é conduzido ao ministrante. No dia em que o homem decide purificar-se, a decisão é sua e minha se afastar das contaminações. É sua e minha. Então aqui você vai ver que o homem quer ser purificado e o sacerdote vai fazer um movimento de conduzi-lo a toda a legislação, ao ritual de purificação. Você vai ver. Então o homem, ele quer se desembaraçar das suas contaminações e o sacerdote é encarregado a purificá-lo. Você vai ver que coisa maravilhosa é isso. Na Bíblia, toda purificação é acompanhada de imersão. Na Bíblia, toda purificação é acompanhada de... Não é o batismo cristão. O batismo cristão vai ter que entrar dentro dessa legislação para entender sobre purificação, que não é apenas o dia que você recebe Jesus que você desce as águas. Não é. Não é. Todas as vezes que você sentir que você está imundo, que você pecou contra Elohim, o ideal era você fazer uma imersão depois de arrepender-se do pecado, imergir-se e lavar-se em água corrente, não é? Hein? É o que João Batista fazia. Todo o princípio do batismo que hoje tem dentro do cristianismo está aqui nessa legislação.
nessa legislação, que olha para você ver o versículo 8 e 9, olha para você ver o que eu estou falando no versículo de Levítico 14, 8. Aquele que deve ser purificado, lavará suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará com água, assim será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará o cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, o restante do seu pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água limpa e será limpo, para ele ser reintegrado à comunidade. Então, ele teria que fazer essas questões aí. Olha no capítulo 15, para você ver, no versículo 5, olha aqui, ó. Quem lhe tocar a cama lavará as vestes e banhará em água. Olha o versículo 6, ó. Quem se assentar sobre aquilo em que esteve assentado, que tem o fluxo, lavará suas vestes, se banhará em água. Olha o versículo 7. Quem tocar o corpo do que tem fluxo, lavará suas vestes, se banhará em água. Olha o versículo 8 e por aí adiante. Se o homem que tem o fluxo cuspir numa pessoa limpa, essa lavará suas vestes e se banhará em água. Está vendo? Toda a lavagem. Na Torá, todo ato de purificação é ligado à água. Todo ato de purificação é ligado à água. Por quê? Porque a água é o símbolo da pureza original. E lembra que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, lá em Gênesis 1? Lembra disso? Pairava sobre as águas, Gênesis 1, 2. O que é o Espírito? O sopro de Elohim. Então, é o nosso estado original. É esse aí. Aqui, os ritos vão se revestir de uma significação propriamente hebraica, orientada para te dar o norte, a direção de um Elohim único. E não vários deuses que vão produzir contaminação, mas um Elohim único. Então, quando o homem fiel realiza o rito, ele presta, antes de tudo, uma homenagem a Adonai, sabia? A glória de Adonai. Porque simplesmente ele faz aquilo com tanta naturalidade, porque ele sabe que ele precisa estar purificado para ter um relacionamento com o Eterno. Olha o capítulo 15, versículo 3. Olha só, esta é a lei da imundícia. Quer o fluxo continue a escorrer, quer seja estancado, ele é imundo. Olha mais próximo ao original, ouça. Tal é a sua contaminação em seu fluxo. Sua carne secretou seu fluxo. A sua carne expeliu a secreção. Tá vendo? Ou a sua carne selou, é marcada, seu fluxo com contaminação. É isso que está dizendo aqui no versículo 3. O rito da imersão visa eliminar esta impureza que está na carne, na minha e na sua. É isso que o rito faz. E nessa impureza vai sair toda feitiçaria. Toda feitiçaria. Feitiçaria é o quê? Desobediência minha e sua. Desobediência e afronta que eu faço a Elohim por não obedecer os seus mandamentos, e quando eu violo, vou transgrido a sua Torá, né? Uma transgressão à Torá. Então, esse rito de imersão visa também todo juramento mágico. Todo juramento mágico. O que é isso? É a arte tida como capaz, que eu e você temos a arte de encantar as pessoas. Trazê-las para você, isso é imundícia. E não levá-las a Elohim. Encantamento. E também seduzir, de cativar as pessoas a você mesmo, não é? Fascinação, porque você quer prestígio. Isso é o quê? Todo juramento mágico. Quando você desce as águas da imersão, porque você estava praticando isso, precisa parar de praticar, se arrependeu e vai. Por isso que os ritos te conduzem e me conduzem ao Elohim único de Israel. Ao Deus único. Único. Vamos conferir isso lá em 2 Reis, vamos lá? No capítulo 5. 2 Reis, no capítulo 5. Olha como vai acontecer aqui com o famoso general sírio Naamã.
Segundo Reis 5, olha o versículo de 10 a 15. Ele vai ter uma resistência para o processo de imersão. E quem era ele? Um idólatra. E ele estava totalmente sarnento, totalmente leproso. Ele vai a Israel porque ele ouviu de uma jovenzinha que em Israel tinha profeta. Uma jovem judia, que em Israel tem profeta. Né? Olha aqui. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Porém, Naamã indignou-se muito e foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia. Está vendo? Que o profeta queria prestígio, que o profeta tinha algum juramento mágico, trazendo alguém para si. Aqui, olha o que ele fala. Invocaria ou sairia por si em pé e faria um movimento de mágica com as mãos. Invocaria o nome do Eterno, seu Elohim, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são assim Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Por acaso Israel estava competindo com a Síria? Ninguém falou aqui em competição. Era a cabeça dele que estava cheia de contaminação e de imundícia. E saindo do seu corpo os fluxos sujos de imundícia. Está vendo? E não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e serás purificado. Mas terás que ser lavado em Israel. Porque é lá que você vai ser apacentado. Irmãos, eu não estou te ensinando outra coisa a não ser a Bíblia. Eu não criei isso na minha cabeça. Aqui é a Bíblia quem está dizendo. É o profeta Eliseu. Aqui, ó. Então, pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, fazendo a imersão, conforme a palavra do homem de Elohim. Porque o que fez Eliseu? Mandou que ele se lavasse segundo o rito judaico prescrito para a purificação. Aí. E a sua carne foi restaurada e se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Elohim. Ele e toda a sua comitiva veio pôr-se diante dele e disse: agora eu conheço que em toda a terra não há Elohim senão em Israel. Agora eu peço que aceites o presente do teu servo. A imersão ensina que a causa da doença não é um mau espírito. Presta atenção nisso. A imersão vai ensinar a você e a mim que a causa da doença não é um mau espírito que você pegou porque você passou em frente ao centro espírita. Ou porque você conversou com alguém que é espírita. Ou porque você teve que almoçar com alguém que lida com espiritismo. Não. Não é um mau espírito, mas uma revolta contra Adonai. A causa da nossa doença é a revolta contra Adonai e aquilo que ele exige de nós. E nós não queremos obedecer. Só isso. Então a minha revolta é contra Adonai e eu violo a sua Torá. Eu desrespeito e eu profano a santidade de Elohim, de Israel. Irmãos, o esforço dos profetas e dos sacerdotes para purificar o povo era enorme. Quando eles não conseguiam que o povo recebesse a palavra e se dobrasse diante de Elohim, Elohim vinha então corrigindo o povo. Corrigindo o povo. Corrigindo o povo, porque o povo quer continuar contaminado. Quer continuar. Isaías no capítulo 3 fala isso muito bem, de 1 a 3, mas eu não vou lá com você. A Torá nos exorta que a sarna, a lepra, ela floresce para que você possa identificá-la rapidinho. A sarna, ela floresce. É fácil do sacerdote identificá-la. Ou seja, a doença prospera e se desenvolve de tal maneira que o sacerdote pode identificá-la. Veja Levítico 13. Volte comigo lá, por favor,
em Levítico 13. Levítico 13. Versículo 12, versículo 25 e versículo 42. 13, versículo 12. Se a lepra florescer de todo na pele, capítulo 13, versículo 12. E cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote. Ela se desenvolveu, ela progrediu, ela prosperou, é fácil de identificação. Olha o versículo 25 comigo. O sacerdote a examinará, e se o pelo na mancha lustrosa se tornou branco, e ela parece mais profunda do que a pele, a lepra que brotou da queimadura, o sacerdote declarará imundo o homem, a praga de sarna. Olha o versículo 42 do mesmo capítulo. Porém, se na calvície da cabeça ou na fronte houver praga de cor rosada, é lepra que está brotando na sua calvície da cabeça e da fronte. Dos homens, então, o negócio aparece logo, a não ser, porque a gente ainda tem cabelo, os homens ficam rapidamente sem cabelo, aí você vai ver que no rei Uzias ela vai aparecer na cabeça. Porque aqui está o domínio do pensamento, das decisões, e muitas vezes o seu e o meu pensamento são imundos. Então, o sacerdote é fácil de identificar. Vamos identificá-la no rei Uzias. Vamos lá, 2 Crônicas. Na cabeça, no caso do rei de Israel, Uzias, 2 Crônicas 26, capítulo 26, do versículo 16, mas eu gostaria de ler só um versículo mais em cima um pouquinho. Olha aqui, no versículo 15, lá no finalzinho, voou a sua fama até muito longe. A fama de Uzias, rei de Israel, e foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Mas, havendo-se ele fortificado, exaltou-se o seu coração. Ele orgulhou-se. Ele se exaltou. Ele achou que ele era maior que Elohim. A contaminação tomou-lhe a cabeça. E qual foi o pecado do rei Uzias? Ele feriu um ritual, o rito de oferecer incenso. Ele não poderia oferecer incenso, ele não era sacerdote. Ele era rei de Israel. Então, o pecado de Uzias aqui se encontra numa falta ritual. Olha mais embaixo. Olha o versículo 18. Resistiram ao rei Uzias os sacerdotes. E lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Eterno, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois foste infiel, nem será isso para a honra tua da parte do Eterno Elohim. Então Uzias, que tinha um incensário na mão para queimar incenso, se indignou. Indignando-se ele contra os sacerdotes, a sarna lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Eterno, junto ao altar de incenso. Ela é lustrosa, ela aparece rapidamente, ela se desenvolve. Então é rápida a identificação. Não é? Então, ele foi se meter de querer ser sacerdote, onde colocava aqui a tiara santidade ao Eterno, na cabeça do sumo sacerdote. Né? Então, a sarna floresceu ali. Irmãos, todas essas questões são obras da carne. Você vai ver que Davi vai amaldiçoar Joabe e toda a sua família, toda a família de Joabe, por causa das atitudes carnais de Joabe de traição. Olha para você ver essa questão em 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 3, versículo 29 e 30. 2 Samuel, você vê que a atitude de Uzias foi 2 Samuel, capítulo 3, versículo 29 e 30. Você vai ver aqui que Davi vai amaldiçoar Joabe. Por quê? Porque ele trai Elohim. Depois ele trai o rei Davi. Com ciúmes de Abner, chefe do exército de Saul, e Saul já tinha morrido nesse período. Davi estava ali trazendo a tribo de Benjamim
para unir as 12 tribos. Joabe faz essa loucura. Aquele que trai, você sabe que ele age na carne, não é? Ele engana. E mais o que ele faz? Ele não ajuda. Ele abandona a pessoa que precisa ser ajudada. Ele compromete-se com denúncias imprudentes contra alguém. Presta atenção no que eu estou te falando. O traidor é aquele que compromete-se com denúncias imprudentes contra alguém. Abre a sua boca e dispara a falar. Olha o que Davi faz. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Nunca da casa de Joabe, versículo 29, falta quem tenha fluxo. Ele está se referindo a Levítico 12, 13, 14 e 15. Que seja imundo, quem seja sarnento, quem se apoia em muletas, quem cai à espada, quem necessite de pão. Joabe e Abissai, seu irmão, mataram a Abner, por ter ele morto Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. E outra obra da carne que produz a sarna e que ela aparece logo, chama ganância. Vamos comigo lá em segundo Reis. Segundo Reis 5. Segundo Reis 5. A partir do versículo 20, que é Gease, né? Ele se torna imediatamente leproso, sarnento, e é afastado do convívio das pessoas. Olha aqui. Por quê? Porque ele saiu correndo atrás de Naamã. A praga, a lepra, a sarna de Naamã vai pegar em Gease. Porque o profeta vai amaldiçoá-lo. Por causa da ganância. Ele mente para o profeta. Olha aqui, ó. Versículo 22. Então entrou e pôs-se diante do seu senhor. Perguntou Eliseu: de onde vem, Gease? Respondeu ele: teu servo não foi em lugar algum. Se você ler os versículos antes, você vê que ele saiu correndo atrás de Naamã. Segundo Reis 5, 25. Segundo Reis 5, 25. Porque começa no versículo 20 a história de Gease, moço de Eliseu. Por que ele... Você diz assim, mas pastora Sandra, por que o profeta corrigiu Gease com tanta violência? O Gease era criado com Eliseu. Ele tinha conhecimento da palavra. Ele não era um ignorante quanto à palavra. Ele tinha conhecimento. Ele não tinha. Ele não podia fazer aquilo ali. Ele viu o profeta agindo com Naamã e resistindo ao presente que Naamã queria dar a ele. Então ele mente para Eliseu. Ele diz, não fui em lugar algum. Olha o 26. Porém, Eliseu lhe disse, não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te. Era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois e servos e servas? A lepra de Naamã, a sarna de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então Gease saiu da presença de Eliseu, leproso, branco como a neve. Branco como a neve. Então, você está vendo, você veja essa questão aqui muito séria. E a questão com Miriam? Eu falei com você que prestasse atenção no fluxo que sai do corpo. É isso que contamina. Lembra de Miriam? Lembram muito bem dela? Sua rebeldia contra Moisés gerou a palavra de contenda, palavra má, obra da carne, entre irmãos. Na descrição do caso de Miriam, nós podemos entender que a doença vai além do quadro de uma doença física. Você vai ver. Vamos lá, Números capítulo 12. O mal foi infligido a Miriam como castigo por uma palavra má contra Moisés. Uma palavra que saiu da sua boca. É aquilo que sai. É aquilo que sai. Irmãos, eu vou te mostrar que por duas coisas a pessoa se levanta com palavras más.
ou porque ela não conseguiu atingir a fé do outro, porque a Bíblia está aí para você e eu estudarmos. O Espírito de Deus quer revelar-se a todos, mas nem todos querem pagar o preço para ouvir a voz do Espírito e obedecer os caminhos do Eterno. Então, porque você não tem a mesma fé que Moisés, Miriam, foi por isso que você se levantou contra ele? A Bíblia fala que é por causa de uma mulher cusita, uma mulher meia negra que ele arranjou. Isso é muito pouco. Que Moisés, coitado, tomou para si. Miriam foi além. Arão fala que eles falaram mal de Moisés. Olha aqui. Miriam e Arão falaram contra Moisés, versículo 1, por causa da mulher etíope, que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam, porventura falou o Eterno somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Eterno o ouviu? Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo o Eterno disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três sai à tenda imediatamente. Vai para a tenda, porque eu vou falar com vocês, disse o Eterno. E saíram eles três. Então o Eterno desceu numa coluna de nuvens, pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão e a Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Eterno, em visão a ele me farei conhecer. E em sonhos falarei com ele. É a forma que Elohim fala. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, às claras e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Eterno. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Só até aí. O meu servo Moisés. Irmãos, quando nós não conseguimos atingir, ou quando um nível de fé que eu gostaria de ter, porque é a fé que vai te levar a um relacionamento com Elohim. Aí você não tem um relacionamento com Elohim. Lembra de Saul com Davi? Ele chegou a consultar uma pitonisa, porque Elohim não falava nem por urim, nem por tumim com ele, nem de jeito nenhum, porque ele estava contaminado e imundo. Aí as pessoas dizem, porque aqui na congregação, aí fora, o comentário é esse, contra a pastora Sandra, o negócio fica negro. Vocês estão perdendo o maior tempo falar de mim. Mas o maior tempo falar mal, porque vocês correm o risco de falar contra Elohim. Eu sou humana, erro e falho. Sou pecadora. Mas cuidado com o que você fala. Porque o que sai da tua boca é que te suja e que te contamina. É o que sai. Eu te expliquei isso desde o início. É uma palavra má que Miriam falou. Deus abomina as palavras más. Vamos lá em Provérbios, capítulo 6. Deus abomina. Então, com loucura, Miriam falou ali. E você não fale e nem ouça aquilo que as pessoas falam, não. Você vai procurar orar para você poder falar as coisas atrapalhadas. Senão você pode ser considerado um homem de Belial, homem mau, sujo, ou mulher má e suja. O homem, olha o versículo 12 do capítulo 6. O homem de Belial, o homem vil, anda com perversidade na boca. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal, ele está sarnento. E anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Você pode morrer fisicamente. E o que? Subitamente será destruído sem que haja remédio. As 6 coisas que o Eterno odeia, 7 que ele abomina. Abominação, quando fala aí de crime hediondo, é isso, é abominação na Bíblia. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Porque quando você fala mal de alguém, você mata você, porque você está contaminado. Você mata aquele que você está falando, você é assassino. E você mata todos que estão te ouvindo. É essa a consideração, hein? Contamina todo o arraial. Por isso que é sarnento, que é lepra. Por isso.
Irmãos, a Dilma veio aqui em Vitória e conversou com todos ali na mesa, ali embaixo. A Dilma lá de Campina Grande, que estava aqui no meio de vocês. Do comentário que Dilma ouviu uma vez falar sobre mim. Que eu era uma prostituta. Isso no meio dos judeus messiânicos, irmãos. Aí ela conhecia Zé Maria, conhecia a Ritona, ela falou, ela não ficou com aquilo no coração. Ela lembrou isso tudo aqui, Zé. E que eu me insinuava para os homens. Convivo com todos vocês aqui, graças a Deus, nunca tive problemas. Tenho minha família, tenho meus genros, tenho meus filhos, meus netos, que podem e vocês que podem assinar a minha carta, né? Não é verdade? A Dilma veio saber da Ritona, é verdade? Essa pessoa que você segue é assim? Isso foi um líder messiânico que falou a meu respeito. É verdade. Vocês estão achando que é brincadeira? Isso é palavra. Sabe por quê? Porque quer afastar as pessoas que tenham contato comigo para não aprender a palavra. Porque o indivíduo não alcançou a fé que ele precisa ter para ter um relacionamento com Elohim. Então ele vai matar, ele vai assassinar com a língua. É assim mesmo. Olha só o que diz Tiago. Por quê? Porque a pessoa tem a intenção de ferir a honra e a reputação de alguém. Eu sou alvo destas coisas todo dia e toda hora. Todo dia e toda hora. Todo dia e toda hora. Não me abala, porque o Eterno é por mim, para me justificar. Para me justificar. Por quê? Por causa de ciúme? Por desejarem ter um relacionamento. O relacionamento com Elohim é para todos. A Bíblia é para todos. Todos. Isso é uma palavra má. Veja o que diz Tiago. Fala, meu filho. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu, Eterno, esta congregação. Tiago capítulo 3, de 1 a 6. Olha o que diz Tiago aqui sobre a língua. Foi o que Miriam fez, irmãos. Por isso que o Eterno disse, os 3 para a tenda. Todos os 3, porque nós vamos acertar essa situação agora. Por causa de espalhar no meio de Arraial sobre a reputação de Moisés e a honra de Moisés. Vocês imaginam? Homem, e a Bíblia ainda diz que, olha, você não temeu falar não? É isso que o Eterno falou para Miriam e para Arão? Olha aqui. Olha no capítulo 3 de Tiago, sobre a língua. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago 3, versículo 2. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes, levados por impetuosos ventos como um pequeno leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situado entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo. O indivíduo está sarnento, contaminante. Aí, ó, inflama o curso da natureza e, por sua vez, é inflamada pelo inferno. É inflamada a língua pelo inferno. Olha o que Tiago diz aqui. Geralmente o indivíduo que age assim, ferindo a honra do outro e a reputação de alguém, é para encobrir os seus próprios erros. Seus próprios erros, Léo. A pessoa engana, ela se esconde através de palavras más contra o outro, porque é devedor daquele o qual ela calunia. Ela tira a atenção dele para chamar para o outro. É isso aí. Muitas vezes ele é devedor daquele em que ele calunia. Então, pois destruindo a sua reputação, destrói sua vida. Por isso que a Bíblia considera, destruindo a reputação do Rogério, eu destruo a vida dele. Eu sou uma assassina. A Bíblia me considera como assassina.
a palavra má pode ser um disfarce. Por quê? Fazendo assim, ninguém irá procurar o outro, é claro. Não é verdade? Descobrir também aquilo que ele é devedor ao outro. Porque eu não tenho contato com o Rogério, eu não vou saber nada do que alguém fez com ele ou deve a ele. Esse é alguém que está caluniando. O criminoso, então, é assim que ele age, não é? Matando com a sua maledicência e fazendo essas coisas. Fazendo assim, ele acha que ele oculta-se para não ser visto. Ele oculta-se para não ser visto. Vamos lá em Eclesiastes, que eu vou te mostrar uma coisinha aqui em Eclesiastes. Ele oculta-se para não ser visto. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Olha o que eu disse. Fazendo assim, ele está ocultando-se atrás de uma palavra má contra alguém para ele não ser visto. Para ele não ser visto. Olha o que a Bíblia diz. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Elohim, guarda os seus mandamentos, pois isto é o dever do homem. Porque Elohim há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Saiba, naquilo que você falou mal, você vai ser trazido à luz. Naquilo que você fez bem, vai ser trazido à luz. Tudo que acontecer. Pode passar 1 ano, 2, 3, 10, 14, mas Elohim vai trazer a luz. Ou então a pessoa que difama, que calunia, porque é aquele que não tem fé para um relacionamento com Elohim. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus, vamos lá, 11, versículo 6. Eu quero ler com você, Hebreus 11, versículo 6. A pessoa difama e calunia aquele que tem fé, porque ela não tem. Porque olha o que diz aqui Hebreus. Ora, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Elohim. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Elohim creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé não há relacionamento com Elohim. Sem fé a pessoa é considerada sarnenta. Não pode satisfazer Elohim de Israel sem fé. Não pode. Não pode. Veja na nossa Haftará, vamos lá. Passa aí lá para 2 Reis 7. É a Haftará de Metzorá, sarnento. 2 Reis, capítulo 7. Olha que coisa interessante que vai acontecer aqui. Capítulo 7 de 2 Reis. Nossa Haftará. A falta de fé do capitão, em cujo braço o rei de Israel se apoiava, diz a Bíblia, olha aqui o que vai acontecer, disse Eliseu. O profeta falou, ouvi a palavra do Eterno, assim diz o Eterno. Amanhã, por estas horas, o profeta disse, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão em cujo braço o rei apoiava, respondeu o homem do braço direito do rei. Respondeu ao profeta, ainda que o Eterno fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu, tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Não comerás. Então 4 leprosos vão a Samaria. E Elohim faz uma movimentação ali em Samaria e bota o exército a correr. E o exército sai tão depressa que deixa todo o mantimento para trás. Todo o mantimento. E o que vai acontecer com esse capitão? Sem fé você morre. Sem fé você morre. Sem fé você morre. Olha aqui. Olha o que vai acontecer com o capitão. Aonde? Olha o versículo 19. Aquele capitão
Responder ao homem de Elohim, ainda que o Eterno fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? Ele dissera, tu verás com os teus olhos, porém não o comerás. Assim lhe sucedeu, pois o povo atropelou a porta e ele morreu. A porta da justiça. Porque você e eu precisamos ter fé. Você e eu, então, você não precisa ter ciúme da fé dos outros. Espera aí que eu vou lá. Espera aí. Não é verdade? Então, o que acontece? Sem fé, não há relacionamento. Não é verdade? Seu fim vai ser o quê? A morte. Se não houver arrependimento com a palavra de fé que o profeta lançar. Ou que você receber da palavra. Esse deve ser o pecado, irmãos, contra o Espírito Santo. Que Yeshua fala lá em Mateus, no capítulo 7. Deve ser o pecado contra o Espírito Santo. Porque pode ser o Espírito Santo falando loucamente pela boca do profeta. E a pessoa despreza. A pessoa diz, agora eu quero ver o que a mamãezinha dele vai fazer. Esqueceu de perguntar o que o papaizinho dele vai fazer. A mamãezinha não acrescenta um fio de cabelo à cabeça de ninguém. Mas o papai lá do céu ouve essas besteiras que nós proferimos aqui, essas contaminações, essas sarnas que nós proferimos, essas imundícias que nós proferimos com as nossas bocas. Então você pode estar, cuidado, porque você pode estar se levantando contra o Espírito Santo. Aquele pecado que Jesus fala em Mateus no capítulo 12, no versículo 30 e 32, e depois Deuteronômio lá no capítulo 29 diz que os rabinos consideram que seja ali o pecado contra o Espírito, que não haja entre vós ninguém que produza frutos amargos. Vamos lá para você ver. Vamos lá em Deuteronômio 29. Olha aqui. Versículo 18. Que não haja entre vós, que não exista homem nem mulher. Versículo 18 de Deuteronômio 29. Cuidado. Porque você pode estar proferindo palavras contra o Espírito Santo de Deus. Cuidado, cuidado. Olha aqui. Nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvia do eterno nosso Elohim, e vá servir aos deuses dessas nações, que entre vós não haja raiz que produza frutos venenosos e amargos. Ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, invoque uma bênção sobre si mesmo e pense, terei paz, ainda que persista em seguir o meu próprio caminho para acrescentar a sede à bebedice. O eterno não lhe quererá perdoar. Por isso aqui, ó, o eterno não lhe quererá perdoar. Mas se inflamará de ira e de zelo contra esse homem, como se inflamou contra aquele capitão de Israel, que não ouviu a palavra do profeta. Isso é lepra, é contaminação, caluniar, difamar. No hebraico é lashon hará. Lashon hará, contra o que anda por fé. É uma calúnia, é uma estratégia humana. Tiago diz que é uma situação do inferno. Não é verdade? Foi isso que você acabou de ler lá com Tiago. Então, e ela contamina. O outro cria o quê? Um disfarce para que ele mesmo não seja reconhecido pela sua falta de fé. Aí ele acusa o outro. Ih, são melhores do que nós. Ninguém é melhor que ninguém. A Bíblia está aí à disposição de todos. A mesma Bíblia que eu tenho aqui, você tem na sua mão. A mesma. Confere comigo. Para você ver uma situação lá em Êxodo 4 com Moisés. Para você ver que a fé de Moisés ainda não estava pura. Êxodo capítulo 4. Moisés vai passar por uma prova de Elohim. Ele precisava libertar Israel. Ele precisava dispensar os milagres, a fim de conferir a libertação a Israel. Mas ele não tinha uma fé pura ainda, porque a fé tem que ser pura. Porque se você tiver fé na penha, é uma fé que você tem, mas ela não é pura, ela é contaminada com os ídolos. Você não tem relacionamento com Elohim. Você tem fé, mas não fé pura. Olha aqui, capítulo 4 de Êxodo. Então respondeu Moisés, mas não se crê em mim, nem ouvirem a minha voz, e disseram, o Eterno não te apareceu.
Está falando sobre incredulidade. Perguntou-lhe o Eterno. Que isso tem na tua mão? Respondeu, uma vara. Então lhe disse, lança na terra. Ele a lançou na terra, ela se tornou em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Eterno a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, ela se tornou em vara na sua mão. É para que creiam que te apareceu o Eterno Elohim de seus pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó. Disse-lhe mais o Eterno, mete a tua mão no peito. Ele meteu a mão no peito e tirando a mão estava o quê? Sarnenta, leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda, torna a meter a mão no peito. Ele tornou a meter a mão no peito e tirando-a do peito, ela se tornara como o restante da sua carne. O que acontece aqui? Você veja que é uma prova desfavorável a Moisés. Porque a fé... irmãos, dá vontade, Chiquinha, até da gente pensar, meu Deus, se a fé de Moisés não era pura, e a minha? Ai, ai, ai. Se a fé de Moisés, na altura dos acontecimentos, não estava pura, e a minha, a sua? Precisa ser muito trabalhada, né? Precisa ser muito trabalhada. Por isso que essa era uma questão desfavorável a Moisés. Irmãos, a fé, diz o Novo Testamento, é um dom de Elohim. Vamos ver? É um dom. Romanos 12. A fé é um dom. Olha só. É acessível a todos. Espera aí que eu vou colocá-la acessível a todos agora mesmo. Eu colocar não, o domínio bíblico que vai colocar. Porque eu não coloco nada. Eu não acrescento um côvado à sua estatura. Nada. Capítulo 12, versículo 3. Olha aí, ó. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Elohim repartiu a cada um. Quer dizer, deu dom a cada um. Agora veja em 1 Coríntios. Passa aí as páginas. 1 Coríntios 7. Olha para você ver. O versículo 7 e 9. 1 Coríntios 7, não, desculpe-me, 12, irmãos. 1 Coríntios 12, versículos 7 e 9. Aqui está o dom, ó. Aqui. A manifestação do Espírito, versículo 7 do capítulo 12, é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outra pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. A outra pelo mesmo Espírito o quê? A fé. A fé, ela é um dom. Olha, Efésios está mais claro ainda. Vai lá. Efésios 2:8. Mais claro ainda. A fé é um dom. É um dom. Aí você pode dizer assim, como é que eu posso ter fé se eu não recebi o dom? Vou te mostrar. Capítulo 2, versículo 8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá vendo? Aí você diz assim, mas pastor, eu não recebi o dom. Você tem o dom, mas eu não tenho o dom. Como é que eu posso ter fé? A fé vem pelo ouvir. Romanos, capítulo quê? Versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Senta aqui. Senta aqui. Se vai ouvindo Francisco, e vai orando, e vai ouvindo o Léo, e vai ouvindo a pastora Sandra, não. Vai ouvindo os meninos, e vai ouvindo, e vai orando, e vai lendo, e vai cantando a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Elohim. No capítulo 10 de Romanos, versículo 16 e 17. Assim a fé é para todos. Mas ela não é de todos, diz Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses. Ela é para todos, mas ela não é de todos. Diz Paulo, vai lá, 2 Tessalonicenses, para você ver. Ela não é de todos. Ela é para todos, mas ela não é de todos. Porque nem todos querem se esforçar. Nem todos querem orar. Nem todos querem guardar Shabat. Nem todos querem obedecer. Então ela não é de todos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, que caluniam porque não conseguem atingir o nível de fé. Aí calunia o outro. Mas espera aí só um minutinho que eu vou lá mostrar o que Jesus fala, agora mesmo.
Olha aqui, pois a fé não é de todos, porque nem todos querem se esforçar, nem todos querem pagar o preço. Eu vejo a Gleice chorando quando ela fala assim, eu agradeço a Deus. Manuela dá um trabalho, estou na internet, já falei o nome. A filha dela na fé, dá um trabalho doido a ela. Mas foi ela que pôs a Gleice a ler a palavra e a orar, ler a palavra e a orar, ler a palavra e a orar, aprender a ter fé. Foi essa filha que não obedece. Já falei, agora acabou. Hein? Ela não obedece ao Eterno. A Gleice tem fé, mas ela não. Aqui, ó, a fé não é. Orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, que caluniam com a boca, que estão contaminados de sarna. Aí, tá vendo? Confere comigo lá em Números outra vez. Volta lá, Números 12. Números capítulo 12. Aí, você está aprendendo fé, passeando na palavra, indo lá e voltando cá, para aprender, para terminarmos o texto de Números 12. Olha o versículo 11 e 12, que Arão vai pedir perdão pelo seu pecado, vai se arrepender, e que Miriam, para que Miriam não seja um aborto, ou seja, um morto que vai apodrecendo dentro da sua própria mãe, né? Olha aqui no capítulo 12 de Números, olha o versículo 11 e o versículo 12, a oração de Arão. Então disse Arão a Moisés, versículo 11, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado que loucamente cometemos. Não seja ela como um aborto, Miriam, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Viu aí? Moisés, a metade da sua carne já consumida. O que significa? O que significa? Ela estava altamente doente. Agora Moisés vai orar para que ela tenha, para que Elohim venha tomar aquela contaminação de Miriam e torná-la mais branda. Moisés, olha aqui como é que ele vai orar. Olha o versículo 13. Moisés clamou ao Eterno, ao Elohim, eu rogo-te que a cures. O Eterno respondeu a Moisés, se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada durante 7 dias? Seja Miriam fechada 7 dias fora do acampamento e depois recolhida. Assim Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias e o povo não partiu, enquanto ela não foi novamente recolhida. A prece de Moisés aqui, irmãos, irá pedir que Miriam seja considerada uma sarnenta comum. Não uma sarnenta grave, para que ela se arrependa dos seus pecados. Porque a porta continua aberta para mim e para você, o tempo inteiro, não é? Para estar de volta no acampamento dentro de 7 dias, após o cumprimento da purificação, não é? Então, é evidente que nós não estamos aqui no domínio da higiene, não é? Moderna, mas nas regras relativas aos puros e aos contaminados. Uma questão espiritual. Vamos ver comigo, aqui em Deuteronômio capítulo 24, o que a Torá exorta. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 24. Olha que coisa linda o versículo 8 e 9, o que diz a Torá. Olha o que diz a Torá no versículo 8 e 9. Guarda-te da praga da lepra da sarna. Deuteronômio 24, 8 e 9. Guarda-te da praga da sarna, que tem grande cuidado de fazer segundo a tudo que te ensinaram os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado. Terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Eterno teu Elohim fez a Miriam no caminho, quando saístes do Egito. Lembra-te, tenhas cuidado, guarda-te. Mas se adquirires a sarna, a lepra, cuida de fazeres os sacrifícios próprios, arrependa-se e vai fazer os sacrifícios próprios da purificação. Vamos lá em Mateus 8, por favor, comigo. Você vai ver o que Yeshua faz aqui. Porque o que eu te disse? Mas, porém, todavia, contudo, se adquirires a sarna, cuida de fazeres a techuvá, o arrependimento, e os sacrifícios próprios para a purificação. Olha o que Yeshua diz aqui no capítulo 8,
do versículo 1 ao 4. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo, veio um sarnento. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Yeshua estendeu a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sarna. Disse-lhe então Yeshua, ele foi curado por causa da sua fé. Agora olha o conselho de Yeshua. Disse-lhe então Yeshua, olha, não o digas a ninguém, mas vai, como diz a legislação de Levítico 13, 14 e 15, apresenta-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para que lhe servisse de testemunho. A oferta da purificação do sarnento. Ele aceita o ato de fé do doente. Mas ele mande que vá e obedeça os ritos de purificação. Ele aconselha o sarnento que acaba de curar a não transgredir a Torá. Ouviu só? E Yeshua aconselha aquele sarnento que ele acabou de curar de não transgredir a Torá e a oferecer os sacrifícios rituais para celebrar sua cura no santuário em Jerusalém. Vamos lá. Levítico capítulo 14. Olha aqui os rituais. Levítico capítulo 14. Para celebrar a cura, do versículo 10 ao 14. Aí você vai ver aqui, ó. Você vai ver, irmãos. Você vai aprender a amar a Torá. Você vai aprender. Olha aqui. 14, a partir do versículo 10. Vamos ver aqui. Você vai ver, no 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha sem defeito de 1 ano e 3/10 de uma efa de flor de farinha para a oferta de cereais, amassar 2 cordeiros, você lembra? E 1 log de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará perante o Eterno o homem que deve ser purificado, junto com aquelas coisas, à entrada da tenda da congregação. Então o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá como oferta pela culpa, um dos cordeiros, porque o outro será o erguido. Ele não está limpo ainda, ele vai ofertar pela culpa. Junto com o log de azeite, ele os moverá por oferta movida perante o Eterno. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto no lugar santo. Agora veja o versículo 14. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que deve ser purificado, porque só vai completar a purificação quando ele subir o altar, o próprio ofertante com o seu erguido, com o seu carneiro, e colocar o carneiro, e ali está se falando, já falei para vocês, é aquilo que sobe, é aquilo que Elohim aceita, ali ele é considerado purificado. Mas olha, o sangue vai passar na orelha, sobre o polegar da mão direita, sobre o polegar do pé direito. Está vendo? O que isso significa, irmãos? O homem purificado é marcado com sangue do sacrifício. Nas extremidades dos seus membros. Para quê? Para significar que seus pensamentos, que as suas ações, que a sua mão ao agarrar por todos os lugares onde for a sua mão, ele se conduzirá de acordo com a exigência do sangue que o purifica. O sangue de quem que te purificou? Meu amor. Você andará segundo a exigência daquele sangue. Por isso que eu estou te falando, nós precisamos aprender a amar a Torá. Porque a Torá te conduz a um Deus único, ao Elohim único, e não aos ídolos. Olha só para você ver o versículo 19. Olha aí, olha comigo aí. Também o sacerdote oferecerá oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que deve ser purificado da sua imundícia. Depois imolará o holocausto. Aqui é o erguido. E oferecerá em oferta de cereais sobre o altar. E assim o sacerdote fará expiação por ele e ele será limpo. Agora ele será limpo. Porque na sua natureza carnal morre para ele agarrar tudo que a sua mão pegar e se conduzir de acordo com a exigência do sangue que o purificou. Observe comigo a progressão da liturgia para o sacrifício da culpa e a aspersão do sangue, do azeite.
O sacrifício expiatório vem absolver aquele que se purifica. Olha o versículo 21. Mas se for pobre, olha aí o que vai acontecer. A Torá aqui vai fazer o quê? Vai adaptar o rito à possibilidade do fiel. Porque não adianta você dizer, eu não tive condições. Eu não tive condições de fazer. Isso aí é para a ritana, isso aí é para o outro. Não, não. A Torá faz adaptação à condição do fiel. Olha aqui. Olha aqui, ó. Mas se for pobre, os seus recursos insuficientes, tomará apenas um cordeiro para a oferta pela culpa, como oferta movida para fazer expiação por ele. E a 10ª parte de um efa de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de cereais com um log de azeite. Então, quando você sobe com o erguido, você adquire um estado de absolvição. Um estado. O homem está apto para oferecer o seu próprio holocausto. Então, sua contaminação e as suas faltas que cometeu são apagadas imediatamente. Imediatamente. Do mesmo modo que no altar seu sacrifício vai para Adonai como cheiro suave. Ele próprio volta à normalidade da sua relação com Adonai. Então, irmãos, não precisa de confusão nenhuma. Todas estas coisas estão acessíveis a todas as pessoas. A todas as pessoas. Ao pobre, ao rico, o pequeno, o grande, o gordo, o magro, o alto, o baixo. A qualquer uma estas coisas estão acessíveis. Nós não nos precisamos revoltar-nos contra Elohim ou contra o nosso irmão. Porque como fez Caim, que levantou-se contra Abel e matou o seu irmão, por causa de uma obra da carne, cometeu o assassino, um assassinato, por causa destas coisas, ciúme, competição, inveja. Nós não precisamos disso. Nós temos acesso com toda facilidade. Nós temos um sumo sacerdote, que chama Yeshua HaMashiach, que defende a nossa causa, que a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a nossa obrigação e obediência é buscar ter fé. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos dê graça, que o Eterno perdoe os nossos pecados por nossa falta de fé. Que ele dê toda a graça a todos aqueles que têm buscado e lutado para ter a sua fé. Em nome de Yeshua que nós te pedimos. Amém.